Olá a todos. Eu gostaria de gravar essa devocional diária, né? E através dela, dessa reflexão, espero que o nosso Senhor Jesus possa restaurar o nosso ânimo, as nossas forças, revigorar o nosso espírito, que Ele possa estar nos abençoando poderosamente. Essa reflexão que eu vou fazer aqui está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, né? João, o discípulo a quem Jesus amava, que escreveu. Está lá no capítulo 2. Vai falar sobre as bodas, sobre um casamento que aconteceu em Caná, na Galileia. Essa cidade ficava a cerca de 10 a 12 quilômetros da cidade de Nazaré, a cidade que Jesus morava. Isso já aconteceu aqui no terceiro dia do ministério de Jesus. Jesus havia batizado no Jordão por João, já tinha selecionado alguns dos discípulos, e já no terceiro dia que ele já tinha sido convidado para um casamento. E Jesus foi para esse casamento. E aconteceu o seguinte, né? Capítulo 2 do Evangelho de João. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "Não tem vinho." Disse-lhe Jesus: "Mulher, que eu tenho contigo, ainda não é chegada a minha hora." E a sua mãe disse aos serventes: "Fazei tudo quanto ele vos disser." Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhes Jesus: "Enchei de água essas talhas." E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: "Tirai agora e levai ao mestre-sala." E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feito vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse: "Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho." E Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Glória a Deus. Vemos aqui que Jesus ele foi convidado com seus discípulos para um casamento, e ali Maria estava naquele casamento ali. Ela estava ajudando a organizar aquele casamento. Geralmente os casamentos daquela época, judeus, duravam cerca de uma semana. Durante uma semana, aquela família ela teria a obrigação de sustentar e cuidar de todos os convidados. E vinham convidados de todas as regiões, né? Eram parentes, amigos, e eles tinham por obrigação. E pensa só, um casamento durante uma semana, durante 7 dias você tem que sustentar muitas pessoas, muitos convidados. E chegando um determinado dia ali, né, que não fala, acabou o vinho. E Maria parece que se sentia na obrigação de ajudar. Provavelmente era algum parente dela. A Bíblia não fala quem eram as pessoas, mas provavelmente era. E algo que aconteceu aqui foi que Maria chegou para Jesus e falou: "Jesus, não tem vinho." Ela estava super ligada a tudo que estava acontecendo ali naquela festa. Isso aqui já é o primeiro aprendizado nosso. Em todos os lugares que nós estivermos, que você estiver, procure estar sempre ligado, antenado, conectado a tudo, sempre esperto. Esteja sempre ligado a tudo. Depois Maria, ela tenta forçar a barra para Jesus. Ela fala: "Jesus, não tem vinho." Ela queria que Jesus ele operasse algum sinal e maravilha. Maria sabia que Jesus não era filho de José, biológico. Maria sabia que Jesus era o Filho de Deus. Ela guardava todas essas coisas no coração dela. Ela guardava tudo que Jesus fazia durante toda a infância. Jesus ali com 12 anos no templo. Na verdade, que não fala muito sobre o Messias, sobre a infância dele. Com certeza Maria guardou tudo da infância de Jesus no seu coração. E aqui ela recorre a ele.
Ela queria que Jesus fizesse algo para mudar o gênero daquele casamento, a alegria daquele casamento, porque o vinho tinha acabado. E Jesus, ele responde para ela assim: mulher, aparentemente essa é muitos pensam que é uma má resposta, ou Jesus está desrespeitando Maria. Porém eu digo que não. Na verdade, quando naquela época, na tradição judaica, alguém chamava ou a mãe ou alguma outra mulher, uma pessoa desconhecida de mulher, era tratando com respeito. Um exemplo está Jesus no poço de Jacó conversando com a mulher samaritana. Jesus fala: mulher, eis que a hora chegou e a hora já é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, Espírito e Verdade. Jesus, quando ele estava conversando também com a mulher adúltera, ele pergunta para ela: mulher, onde estão os teus acusadores? Em outra ocasião, Jesus, ali pregado na cruz, ele olha para baixo, lá de cima da cruz ele vê lá embaixo Maria e João, o discípulo a quem Jesus amava. E Jesus diz: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Ou seja, era totalmente normal e respeitoso você chamar uma pessoa, ou até mesmo a própria mãe, de mulher. E Maria, ela coloca as esperanças em Jesus. E Jesus, ele logo dá um corte nela, porque parecia que ela estava querendo controlar a agenda do Messias. Começa logo seu ministério, faça isso. Jesus falou: não, ainda não é chegada a minha hora. Porém, mesmo assim, Jesus atende Maria, porque Maria, ela persiste. Se Maria tivesse virado as costas, talvez Jesus não teria feito esse milagre. Mas aí Maria chega para os serventes e diz: olha, fazei tudo o que ele vos disser. Maria, ela insiste no pedido. E assim Jesus, ele realiza o pedido de Maria. E estavam postas ali 6 talhas de pedra. Cada talha dessa, ela era composta para armazenar cerca de 600 litros de vinho, de água ou vinho. No caso, o vinho tinha acabado, então elas estavam vazias. Eram 7 talhas que foram feitas para armazenar 600 litros de água, ou seja, 7 talhas vezes 600 litros de água, 4.200 litros. E Jesus pede eles para encherem aquelas talhas de água. Cara, o impressionante é que os serviçais, os empregados não questionam. Eles não perguntam, que pelo menos aqui não diz. Cara, eles perguntam: por que ele está pedindo? Por que o mestre está pedindo para a gente encher isso aqui de água, sendo que a gente precisa de vinho? Eles não questionam, né? Talvez eles que a Bíblia fala que eles não questionam, eles fazem. E sem entender, eles fazem. E eles enchem aquelas talhas de água com 4.200 litros de água. E quando está tudo completamente cheio, Jesus pega uma porçãozinha de água e pede para levar para o mestre-sala. O mestre-sala era o encarregado da festa, o encarregado do buffet. Ele era responsável pela organização, pelas comidas, pelas bebidas. E ele recebe aquela água ali, a água feita o vinho, e já quando ele bebe, ele é surpreendido pelo sabor. Não se sabe qual foi a hora que a água se transformou em vinho. Foi quando eles estavam despejando a água nas talhas, ou enquanto os serviçais levavam ao encarregado da festa. Mas outro aprendizado aqui é que os empregados da festa não questionaram Jesus, dizendo: olha, não vamos encher isso aqui, cara. Isso aqui você não vai transformar água em vinho. Eles não questionaram nada, não disseram nada, eles fizeram sem entender. E depois eles provaram o milagre. Que isso seja um exemplo para nós. Não questione os planos de Deus segundo as Escrituras. Simplesmente obedeça o que o Senhor quer que você faça. Que o milagre está por vir. Vai acontecer algo maravilhoso em sua vida. Pode ter certeza. E aí o mestre ali, ele prova aquele vinho e ele chama o esposo e fala: cara, como é possível você guardou esse vinho até agora?
E esse vinho é o melhor de todos, que eu nunca tinha tomado um vinho desse. E o noivo nem sabia o que estava acontecendo, na verdade. Só sei que Jesus ele restaurou a alegria daquele casamento. E no versículo 11, né, vai dizer que Jesus principiou os seus sinais lá em Caná da Galileia. E os discípulos creram nele. Embora Jesus ele talvez não quisesse operar esse sinal, Maria tem parte nesse sinal porque ela insistiu muito que Jesus fizesse. E foi muito importante porque os discípulos de Jesus creram nele. Eles viram a água se transformando em vinho. Um outro grande aprendizado que podemos notar aqui nessa passagem é que o vinho ele representa a alegria. E o encarregado daquela festa, que era o mestre-sala, provavelmente ele tinha ficado triste porque o vinho tinha acabado. E talvez aquela festa poderia se tornar um fiasco para ele. De repente, Jesus transforma tudo em alegria. Assim é na nossa vida também. Às vezes podemos estar tristes, abatidos, deprimidos com vários problemas. Mas temos que ter a certeza de que Jesus ele pode transformar a água em vinho. Ele pode transformar a nossa tristeza, a nossa depressão, os nossos problemas em alegria. Não se esqueça disso. Seja como Maria, esteja atento a tudo e a todos, esteja conectado a tudo ao seu redor, ligados com Jesus. Insista em orar a Ele sempre, insista em pedir a Ele, que tudo Ele vai conceder. Tenha certeza que Jesus ele é capaz de transformar o choro em riso. Essa é a nossa devocional. Espero que o Senhor Jesus possa transformar as nossas vidas.